Hugo, boa noite. A segunda parte do Famalicão foi o Famalicão, mas na primeira não conseguiu ser. Sente que houve algum demérito dos seus jogadores ou o Porto estudou bem o Famalicão e conseguiu de alguma forma roubar o guião que o Famalicão queria usar? Bom, eu acho que é um pouco das duas coisas, mas antes disso dizer que são estes jogos, esta competitividade, este nível de dificuldade que vai fazer crescer esta equipa, vai fazer crescer estes jogadores. Jogamos com o 11 mais baixo, penso, dos últimos anos do clube, nos últimos dois ou três anos, e são estes jogos competitivos que os vão fazer crescer. Mas é importante que tenhamos respostas para as dificuldades que os oponentes nos metem. Uma equipa extremamente forte que veio jogar de uma forma agressiva logo desde o início do jogo e que percebeu rapidamente que teria que nos fechar com o facto de não termos um pé esquerdo, a defesa central, que viram-nos o jogo mais para aí, para nos apertar nesse sentido, fechando o Sá e o Matias, que são normalmente alguns pontos de ligação que nós temos, e apertando e não dando espaço. E nestes jogos é óbvio que quando recuperamos, quando começamos a ligar o jogo e conseguimos sair da primeira pressão, a tomada de decisão para fazer o último passo, a tomada de decisão para tirar da pressão e ir ao lado contrário, são os momentos decisivos. E nós na primeira parte não tivemos tão bem como normalmente estamos nesses momentos do jogo, para conseguir agredir o adversário, para conseguir criar frição, mas é verdade que também poderíamos ter feito gol na primeira parte. Penso que uma das melhores oportunidades da primeira parte é nossa, com o remate do Zabiri ao poste. Conseguimos no intervalo corrigir algumas situações, viemos mais próximos daquilo que nós somos na segunda parte, criámos algumas situações através das ligações e do girar o nosso jogo, conseguimos que o Porto em alguns momentos estivesse baixo, mas lá está, na última decisão faltou-nos, acho que é um jogo que nos faltou paz, faltou-nos respirar para decidir melhor. E é normal, com estes jovens jogadores que têm que crescer perante estas dificuldades, queremos mais, queríamos ter aqui um outro resultado, vamos certamente em jogos como este tirar melhores resultados, mas lutamos, foram competitivos, satisfeitos com o trabalho da equipa, e é mais um passo no nosso desenvolvimento. Olhando o banco na primeira parte, vi várias vezes o Hugo a tentar comunicar com os seus jogadores e passar-lhes essa tal paz que estava a sentir que estava a faltar. Às vezes é preciso o conforto do balneário para passar a mensagem que se tenta ali dentro, mas que em 5, 6 segundos, que é o tempo que se tem, às vezes nem isso é impossível. Bom, aqui é um jogo de emoções. Eu acho que nós tínhamos falado um pouco dentro da equipa, é um pouco a minha sensação, é uma forma muito honesta. Eu acho que o ponto mais forte do Futebol Clube do Porto, e este ano pode também vir a ser o ponto mais frágil, que tem a ver com a emoção que mete no jogo, com a paixão que mete no jogo e com a intensidade que mete na pressão e em todas as ações. Nós sabíamos que o Porto ia saltar, a pressionar, querer roubar nos momentos que nós fazemos ligação, apanhar-nos as costas nas ligações, e nesses momentos nós teríamos de ter a paz, a pausa para parar, respirar e tirar o jogo da pressão e levar para outros momentos com mais espaço, onde iríamos ter jogadores com mais tempo para poder decidir. Mas para isso era preciso ter a serenidade para decidir e sair do primeiro jogador. O Porto em muitos momentos faz homem com homem, nós temos de sair do primeiro jogador para depois decidir bem e trazer o jogo para momentos de frição em cima do adversário. E aí alguns jogadores que querem dar passo, aos jogadores que existem expectativas em relação às carreiras, que querem ter performance nesses grandes jogos, querem aparecer, e a ansiedade, a emoção pode trair em algum momento. Por isso nós temos que passar por estes momentos, enquanto clube para crescermos, nós temos que passar estes momentos para que os jogadores individualmente cresçam, e nós também enquanto equipa estamos a fazer o nosso trajeto de uma forma extremamente positiva. Estes jogos nos vão nos ajudar a crescer, a sermos mais fortes e para continuarmos de uma forma muito firme nos objetivos que temos para esta liga, que é desenvolvimento individual, desenvolvimento coletivo, para chegarmos ao final da época certamente muito satisfeitos com aquilo que vamos conquistar. Falar em crescimento, Hugo, há um jogador que já cá estava consigo no ano passado, hoje foi titular pela primeira vez na época, que é o Zabiri, fez um grande Mundial de Sub-20, mas é diferente jogar o Mundial de Sub-20 e às vezes jogar depois num patamar sénior. E o Hugo hoje lança-o no jogo porque sente que ele neste momento deu aqueles passos que tinha que dar para ser de facto um jogador com capacidade para se afirmar a este nível? O Zabiri, o Bá, o Matias, o Pedro Bondo, o Léo, que foi esta semana chamada à seleção do Equador, uma seleção de grande nível, deixam-nos extremamente orgulhosos com o talento que eles têm, com as possibilidades que eles têm, e depois isto é um jogo de intenções e possibilidades. Os jogadores têm possibilidades e nós trabalhamos com intenções boas no seu desenvolvimento. O Zabiri, nós sabíamos o que é o Zabiri enquanto jogador, o clube muito bem no seu departamento de prospeção a trazer um jogador com estas qualidades, nós com o desenvolvimento do seu talento no ano passado
passado trabalhando connosco, jogando alguns tempos na equipa sub-23, jogando connosco, fez golos no passado na Liga Portuguesa. Este ano, na decisão conjunta, muito puxada por ele, como é óbvio, para ir ao Mundial, para crescer, também no constrangimento no Mundial, na sua faixa etária, e agora ganhando o seu espaço na equipa com as suas características. Hoje foi uma decisão dentro de encontro das características do jogador, mas também momentos para ele se desenvolver e para ele crescer e mostrar que fez ligações neste jogo que nós queremos que fizesse, fez movimentos que nós queremos que ele faça, e mais um para crescer neste momento, mas não deixar de olhar para os outros todos. O BA, um jogo muito forte perante um ponta de lança de grande poder. Sermos competitivos nestes momentos, sermos competitivos. Agora temos de ter a capacidade de ter a paz para depois decidir perante um adversário que luta para ser campeão, com um misto de juventude também, mas de muitos jogadores super experientes, aliado a uma equipa técnica que trabalha esta forma de pressionar forte, de saltar forte à pressão. Eles sabiam que tinham que nos fechar as nossas ligações, senão iam ter algumas dificuldades, porque quando nós ligamos somos difíceis de parar, e queremos jogar. Hoje também queríamos jogar, mais na segunda parte também jogamos, não nos traímos na intenção, mas sabemos que temos que crescer, e para isso às vezes é preciso respirar, ter paz, ir ao nosso conforto e crescer no trabalho do dia a dia, e vamos certamente nesse sentido.